Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Durante o mês de abril, carregue o seu negócio com condições especiais nos dias Peugeot Pro. Saiba mais em peugeot.pt. Boa tarde, seja bem-vindo à edição SIC Notícias deste sábado. Ainda não são conhecidas as causas da enorme explosão no sul do Irão, que fez 4 mortes e mais de 500 feridos. Aconteceu no mesmo dia em que as autoridades iranianas estiveram reunidas com representantes norte-americanos para discutir o programa nuclear. Donald Trump e Volodymyr Zelensky estiveram reunidos na Basílica de São Pedro antes do funeral do Papa Francisco. A Casa Branca garante que o encontro foi muito produtivo e Zelensky diz que foi histórico e que poderá dar resultados em breve. Cerca de 500 mil pessoas acompanharam as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, tal como desejava. Durante a cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa ficou na segunda fila, atrás de Donald Trump. Também Luís Montenegro, Paulo Rangel e José Pedro Aguiar Branco estiveram no funeral do Papa. O Benfica joga amanhã com o Aves e Bruno Lage pede concentração máxima aos jogadores. Já o Sporting joga com o Boa Vista. Rui Borges confirma o regresso de Morita. E começamos pela guerra na faixa de Gaza. O Hamas estará disponível para libertar de uma só vez todos os reféns israelitas em troca de uma trégua de 5 anos. A notícia está a ser avançada pela agência France Presse, que cita um responsável do Hamas. A informação surge num dia que pode ser decisivo para o futuro da região. Hoje está prevista uma nova reunião entre dirigentes do grupo e representantes dos 2 países mediadores, que são o Egito e o Qatar, mas sem a presença de Israel. Há uma semana, o Hamas tinha dito ser contra uma proposta que previa um cessar-fogo de 45 dias em troca da libertação de 10 reféns. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas numa explosão num porto no sul do Irão. A televisão estatal do Irão admite que possa ter havido negligência no uso de materiais inflamáveis. A explosão causou estragos num raio de vários quilómetros. Negociadores dos Estados Unidos e do Irão estiveram, portanto, hoje reunidos para discutir o programa nuclear iraniano. Esta terceira ronda de negociações aconteceu em Oman e na reunião estiveram presentes o chefe da diplomacia iraniana e o enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff. Os Estados Unidos e Israel suspeitam que o Irão quer construir armas nucleares. O Irão diz que pretende usar a energia nuclear para fins estritamente energéticos. Desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump tem ameaçado atacar Teherão caso não haja um acordo sobre a questão do nuclear. Os 2 lados têm feito um balanço positivo destas reuniões que têm acontecido. Mais de 50 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo estiveram no funeral do Papa Francisco e antes da cerimónia, mas já dentro da Basílica, houve um encontro diplomático importante. Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversaram durante 15 minutos. A informação oficial é que a conversa correu bem. É uma das imagens do dia. Trump e Zelensky numa cimeira improvisada no interior da Basílica de São Pedro. Presidente dos Estados Unidos e da Ucrânia conversaram durante 15 minutos. De acordo com fonte da Casa Branca, o encontro foi muito produtivo e o porta-voz de Zelensky acrescenta que pode estar para breve uma nova reunião entre os dois. O momento aconteceu antes de participarem no funeral do Papa, onde foram recebidos com entusiasmos diferentes. Ao contrário do que aconteceu com Trump, Zelensky foi aplaudido pela multidão quando chegou à Praça de São Pedro.
A despedida de Francisco juntou mais de 50 chefes de Estado, uma dezena de monarcas e líderes de várias organizações internacionais. A ordem alfabética, através da qual se organizaram os lugares em que cada líder se sentou, deu a Marcelo Rebelo de Sousa uma cadeira atrás do presidente americano. A proximidade deu ao presidente português a oportunidade de cumprimentar Trump no momento do abraço da paz. O momento repetiu-se com o presidente francês, Emmanuel Macron. Javier Milei, nem sempre alinhado com as posições do Papa argentino, também participou nesta cerimónia ao lado da comitiva italiana. A Presidente da Comissão Europeia, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Presidente brasileiro e os reis de Espanha também foram a Roma despedir-se do Papa Francisco. A Rússia fez-se representar pela Ministra da Cultura. Putin não viaja para um país ocidental desde que invadiu a Ucrânia. Tem um mandato de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Depois do funeral, houve uma segunda reunião entre Zelensky e Starmer, na residência do embaixador do Reino Unido em Itália. Os dois concordaram em continuar a trabalhar de forma intensa e com os aliados na preparação das próximas fases do plano de cessar-fogo. Combinaram também voltar a falar o mais brevemente possível. O mundo despediu-se hoje de um dos mais marcantes líderes da Igreja Católica das últimas décadas. O funeral do Papa Francisco decorreu esta manhã no coração do Vaticano. A cerimónia foi seguida ao vivo por dezenas de chefes de Estado e de Governo. Foi também acompanhada de perto por dezenas de milhares de pessoas que encheram por completo a Praça de São Pedro, na mais pequena cidade-estado do mundo. Os sinos da Basílica de São Pedro marcaram a saída da urna para o exterior. O coro da Capela Sistina, o início da cerimónia. Na Praça de São Pedro e nas imediações, um mar de gente feito de leigos e religiosos, altos dignitários ou simples admiradores. Saluto, ringrazio tutti i presenti. Giovanni Battista, o cardeal que representa todo o colégio cardinalício, teve a missão de celebrar a missa. In contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto, ha parlato della cultura dell'incontro, della cultura della solidarietà. Dirigiu-se ao mundo italiano, celebrou a missa em latim, mas abriu espaço para outras vozes e línguas, do árabe ao mandarim, do alemão ao português. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Frente à Basílica, uma urna de madeira revestida a zinco, tal como Francisco tinha determinado quando pediu um funeral mais simples e abdicou dos 3 caixões, como é habitual nos funerais de chefes de Estado do Vaticano e líderes da Igreja Católica. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo. E tal como defendeu em vida, também no momento da despedida, voltou a haver espaço para todos, incluindo para aqueles que um dia se referiram a ele como imbecil, como o compatriota Javier Milei, presidente da Argentina. O fim das exéquias marca o início de 9 dias de luta oficial, com missas diárias em homenagem ao homem que preferiu somar, em vez de dividir. La convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. Do coração do Vaticano, onde passou mais de uma década, partiu para a última morada que ele próprio escolheu, numa decisão que voltou a quebrar séculos de protocolo. E pela primeira vez em mais de 120 anos, um Papa é sepultado
fora do Vaticano. Francisco escolheu a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. 100 pessoas a pé a acompanhar os carros, a urna de Francisco saiu pela porta mais próxima da Casa de Santa Marta, onde morreu, e percorreu locais icónicos de Roma, como a Praça Veneza, o Fórum Imperial e o Coliseu, deixando a Praça de São Pedro e a Via della Conciliazione fora deste percurso. O caixão do Papa foi visível para quem acompanhou o cortejo nas ruas. Durante perto de meia hora foram percorridos cerca de 5,5 km. O cortejo terminou na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será sepultado Francisco. É assim o primeiro Papa em mais de 120 anos a ser enterrado fora do Vaticano depois de Leão XIII, em 1903. Foi essa a vontade expressa pelo Pontífice numa carta escrita em junho de 2022. No manuscrito, explicou que confiou a vida, o ministério sacerdotal e episcopal a Maria e, nesse sentido, pediu para repousar, à espera da ressurreição, na Basílica de Santa Maria Maior, onde esteve 126 vezes durante o pontificado. Francisco não quis, no entanto, que o túmulo fosse colocado na capela da Salus Populi Romani, para evitar que os peregrinos se distraíssem enquanto rezassem à Virgem Maria. O nicho da nave lateral, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza, junto ao altar de São Francisco, foi o local escolhido pelo Papa. A esperá-lo na escadaria da Basílica estiveram reclusos, pobres, migrantes, transexuais e sem abrigo, excluídos da sociedade, com uma rosa branca nas mãos. Um grupo convocado pela Conferência Episcopal Italiana por refletir a devoção de Francisco aos pobres e oprimidos durante o pontificado. 500.000 pessoas, segundo a última contagem, quiseram estar presentes no funeral do Papa Francisco, uma cerimónia que teve fortes medidas de segurança. Mais de 400.000 pessoas, de acordo com as autoridades italianas, quiseram participar no funeral do Papa Francisco. 40.000 na Praça de São Pedro, os restantes nos arredores. Muitos fiéis esperaram horas e horas para ver, estar, orar e homenagear. We're here the whole night without sleeping. It's waiting for us to enter. Non riuscire nemmeno ad andare in bagno. Tutti ammassati così è un po' triste, perché poi la gente si sente male, c'è stata una signora che non si è sentita bene, altre persone che si sono lamentate e questo è un po' triste. Ma nonostante tutto Papa Francesco meritava e perciò accettiamo anche questo. Hemos estado esperando toda la noche y es muy importante porque el Papa es el centro, es la unión de todos los cristianos, es la representación de Cristo en la tierra y luego acompañarlo en los últimos momentos pues es muy emocionante. Para o funeral foram acionadas fortes medidas de segurança, das mais apertadas alguma vez usadas em Roma. Milhares de forças policiais no terreno, com reforços vindos de outras regiões italianas. Atiradores de elite nos edifícios, esquadrões antibombas, unidades caninas e bombeiros para combater a ameaça nuclear, bacteriológica, química e radiológica. A estes elementos juntam-se serviços de segurança das 130 delegações estrangeiras com planos contra qualquer tipo de ameaça. Na defesa do céu, do mar e da terra, os militares contam com um contra-torpedeiro da Marinha nas águas em redor da capital, caças Eurofighter da Força Aérea e radares antidrones. Caso sejam avistados aviões não autorizados, há equipamentos capazes de inibir as ondas de rádio. Ambulâncias, equipas de socorro e postos médicos estão ainda acionados desde a Praça de São Pedro até à Basílica de Santa Maria Maior, bem como nas estações de metro e nos locais com mais afluência. A morte de um Papa marca o início de um dos momentos mais solenes e históricos da Igreja Católica, que é a eleição de um novo pontífice. Segundo uma tradição, com cerca de 800 anos, segue-se agora uma fase de luto e de reflexão que termina
com o conclave que vai escolher o próximo Papa. Com a morte do Papa Francisco, começa um processo rigoroso com séculos de tradição que levará à escolha do próximo líder da Igreja Católica. Até que isso aconteça, é o cardeal camerlengo, o americano Kevin Farrell, que vai gerir os assuntos correntes da Igreja. Logo após o funeral, tem início um período de 9 dias de luto. Olhando para o calendário, será entre 27 de abril e 5 de maio. Durante estes 9 dias são realizadas várias missas celebradas por cardeais na Basílica de São Pedro. Mas este período vai ser também aproveitado para as chamadas congregações gerais e particulares. O objetivo é preparar o conclave, discutir o estado da Igreja e possíveis candidatos ao papado. Participam todos os cardeais, incluindo os que têm mais de 80 anos, que não têm direito a voto no conclave. Tendo em conta o luto de 9 dias, o conclave só começará após o dia 6 de maio. Mas as regras do Vaticano ditam que deverá ser entre 15 a 20 dias após a morte do Papa. Por este critério, a reunião deverá começar antes do dia 10 de maio. A data exata será decidida pelos cardeais. Definida a data, o conclave vai ser realizado, como manda a tradição, na Capela Sistina, no Vaticano. Têm direito a voto 135 cardeais, que têm de ter menos de 80 anos. Destes, 108 já foram nomeados pelo Papa Francisco. Os cardeais vão estar em isolamento completo, sem comunicação com o exterior. Tem então início o processo de votações secretas até 4 vezes por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. É necessário obter uma maioria de 2/3 para eleger o novo Papa. Depois de 33 votações sem consenso, a 34ª votação é limitada aos 2 candidatos mais votados, sendo suficiente uma maioria simples. Depois de cada votação, sai fumo da chaminé da Capela Sistina. Negro, se não chegaram a consenso, e fumo branco, se já estiver escolhido o novo Papa. Habemus Papam. De seguida, é apresentado aos fiéis com a proclamação Habemus Papam, a partir da varanda central da Basílica de São Pedro, onde concede a primeira bênção apostólica Urbi et Orbi e mais tarde escolhe o nome pelo qual quer ser conhecido. Dezenas de pessoas homenagearam o Papa Francisco frente à Catedral de Buenos Aires, na Argentina. Destacaram o papel que teve junto dos jovens e dizem que Francisco os aproximou da Igreja. As missas em honra do Papa têm sido recorrentes na capital argentina. Depois do funeral, milhares de pessoas participaram de uma missa no exterior da Catedral. Na sede do Porto, houve ontem uma missa em homenagem ao Papa. O Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, lembrou Francisco no Dia da Liberdade em Portugal. Uma catedral repleta de fiéis de múltiplas nações para a homenagem ao Papa de todos. Uma nova oportunidade de lembrar o legado de Francisco. Começa por aquela tónica que ele escolheu também como seu lema de ministério petrino, não é? Deus olhou com misericórdia e escolheu. Não é? E essa tónica da misericórdia foi assim algo que o Papa também nos legou com muito afinco, não é? E, aliás, com o ano da misericórdia também, acentuar esta nota de facto de que todos é neste abraço misericordioso de Deus, que todos são incluídos. Não é? E depois a alegria, a esperança. A simplicidade, a proximidade, uma palavra de carinho com os jovens, nós sentimos muito isso, inclusive nas Jornadas Mundiais da Juventude. Essa proximidade e a mensagem que o Papa transmitia. Um Papa pela liberdade, recordado em Dia da Liberdade, em Portugal. Neste dia do 25 de Abril, que para nós portugueses nos diz tanto, aqui está também um repto e uma força impulsionadora na liberdade e na convivência democrática, para que nunca se esqueça o timbre do humanismo que dá sentido ao desenvolvimento. Na sede do Porto lembraram-se as barreiras que Francisco derrubou e falou-se na esperança de um sucessor na mesma linha. É o que esperamos, porque a espiritualidade está acima de tudo e acreditamos que a igualdade também, para um mundo melhor, né? Acho que agora, se não estiver na mesma linha, seria um retrocesso do que o Papa Francisco trouxe para a gente como legado. Então, esperamos que sim. Espero que sim, espero que não se volte atrás, acho que sim, não pode acontecer.
Tem que ser, é este o caminho. O Papa Francisco veio dizer, é este o caminho. A missa de sufrágio foi presidida pelo Bispo do Porto e decorreu em véspera do funeral do Papa Francisco. O Papa Francisco fez questão de enaltecer as artes como forma de chegar a Deus. Tinha uma paixão por música e uma coleção de centenas de discos. La musica è bellezza, la musica è strumento di pace. Uma língua universal para Francisco, seja na forma desta área da missa em dó menor de Mozart, que Jorge Bergoglio dizia elevá-lo a Deus, seja pelas mãos das criações do compositor argentino Astor Piazzolla. Antes de ser eleito Papa, a 13 de março de 2013, Francisco nunca deixou de confessar a paixão pela música que cultivava desde criança, quando ouvia ópera na rádio com a mãe. Noutro registro, chegou a trabalhar como porteiro de uma discoteca na Argentina para ajudar a pagar os estudos. Enquanto sumo pontífice, promoveu encontros com vários músicos, como Bono Vox, vocalista dos U2, Sting ou Patti Smith, convidada para cantar no concerto de Natal do Vaticano em 2014. A voz da cantora norte-americana era uma das preferidas do Papa, que era também admirador de Edith Piaf e Elvis Presley. Entre os quase 2.000 CDs e vinis do Papa estão vários de música gospel do rei do rock and roll, numa coleção que foi formando a partir de uma pequena discoteca perto do Vaticano, que visitou de surpresa em 2022 e acabou por abençoá-la. Una língua che tutti i popoli in diversi modi parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza. Durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Marisa, Buba Espinho e Carminho cantaram em português para o Papa. Em 2017, Francisco já tinha abençoado o projeto Passione de Setúbal. O disco homónimo do trio foi entregue ao Papa por Marcelo Rebelo de Sousa na primeira visita do chefe da Igreja Católica a Portugal. Acompanhe ao longo da emissão. SIC e SIC Notícias, na primeira linha da informação. Patrícia Sampaio é campeã da Europa de judo, conquistou esta tarde a medalha de ouro na categoria 78 quilos. A portuguesa derrotou a alemã Anna Olek. Patrícia Sampaio junta assim o ouro às medalhas de bronze conseguidas nos Olímpicos de Paris em 2024 e no Campeonato da Europa de 2023. É a segunda medalha de Portugal nesta edição dos Europeus de Judo. Catarina Costa arrecadou a medalha de prata na categoria 48 quilos na passada quarta-feira. A competição está a decorrer em Podgorica, capital do Montenegro. O Sporting defronta amanhã o Boa Vista, com Morita já disponível. Rui Borges desvaloriza a falta de resposta de Frederico Varandas sobre a continuidade como treinador e disse que até há um clima de grande confiança. Foi questionado sobre a arbitragem, foi questionado sobre o Vítor, foi questionado sobre o treinador, não respondeu a nenhum. Tão simples quanto isso. A minha confiança com o Presidente é 1000%. Desde o primeiro dia, porque teve coragem de ir buscar um treinador, pagar por ele, onde se calhar o meu passado não é assim tão grande como poderia ser de outros treinadores, que já têm umas carreiras mais prolongadas, por isso a maior confiança que o Presidente me podia ter dado foi me ir buscar ao Vitória. Bruno Lage não vai poupar a equipa no jogo de amanhã com o Aves. O treinador do Benfica diz que tudo fará para evitar que se repita o que aconteceu com o Aroca.
Sobre o Carreiras, está convocado e vai ser titular amanhã e não há gestão nenhuma. Sobre outra questão, nós percebemos que estamos numa contagem decrescente para o final do campeonato. Todos os jogos são importantes, qualquer distração nos pode penalizar e custar muito caro e nós temos de estar na concentração máxima para o jogo da manhã. O momento mais esperado. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos frente a frente. Depois da queda do governo às mãos do Partido Socialista, os dois candidatos a primeiro-ministro procuram convencer os portugueses na expectativa de formar uma maioria que permita governar com estabilidade. Segunda, no Jornal da Noite. É mais um fim de semana de problemas nas urgências. Só este sábado são 7 os serviços encerrados em todo o país. Em Almada e no Barreiro estão fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia. Em Vila Franca de Xira está encerrado o serviço de pediatria. Em Santarém está fechada a urgência de obstetrícia e em Loures o serviço de pediatria também. Em Leiria também há constrangimentos na obstetrícia e ginecologia. O portal do SNS indica que amanhã também vão estar encerradas 7 urgências. Mais uma vez, a margem sul do Tejo será uma das zonas mais afetadas. O Hospital de Vila Franca de Xira vai continuar com as urgências de obstetrícia e ginecologia e pediatria fechadas. Em Loures, o serviço de pediatria também vai estar encerrado. Já nas Caldas da Rainha e em Leiria vão estar encerrados os serviços de obstetrícia e ginecologia. Os 3 detidos ontem, durante uma concentração da extrema-direita em Lisboa, foram notificados para comparecer perante o Ministério Público. Uma fonte da PSP esclareceu hoje à agência Lusa que será agora o Ministério Público a decidir o seguimento a dar ao processo contra o ex-juiz Rui Fonseca e Castro, que lidera o movimento extremista Ergue-te, e o militante neonazi Mário Machado. Recordo que os dois lideravam o grupo de extremistas que ontem tentou perturbar as celebrações do 25 de Abril. Avenida cheia e em cada rosto, igualdade. 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! Famílias, netos e avós. A chama de Abril em desfile até ao Rocio, em dia de luto nacional. Que se tem que continuar a vir sempre que se possa. Sempre. Não se pode deixar de vir. Nós e vocês depois. Como é que a senhora viveu o 25 de Abril de 74? Como é que se transmite essa memória? É um momento único na vida de uma pessoa. Educação e uma casa para morar, menos que isso não vai dar. Era para ter sido apenas isto. Festa e música, como sempre, mas no final da avenida havia uma concentração não autorizada e cujo promotor, o ex-juiz Rui Fonseca e Castro, recusou cancelar. Foi detido por desobediência qualificada e os apoiantes do Ergue-te que lidera revoltaram-se. 2 polícias ficaram feridos durante os confrontos. Mas no mesmo local havia uma contra-manifestação antifascista e os confrontos alastraram-se sem que a polícia conseguisse evitar. Houve elementos da extrema-direita infiltrados e, como vamos ver, a agredir pelas costas homens e mulheres. Outras 2 pessoas foram detidas, entre as quais o militante neonazi Mário Machado. Ao final da noite, acabou por ser libertado, tal como o ex-juiz. Não houve qualquer norma que tenha sido incumprida da nossa parte. O único foco de violência, de desordem,
começou na polícia. Eu entreguei-me à polícia, as imagens foram transmitidas em direto, que as pessoas que foram detidas por motivos políticos e são, neste momento, arguidos políticos, detidos políticos que vão agora aguardar o desenvolvimento do processo. Serão agora presentes a juiz esta segunda-feira. A violência, a intolerância e o discurso do ódio não se sobrepuseram, no entanto, aos valores de Abril. Em cada rosto de igualdade. E a tradição cumpriu-se nas maiores cidades do país, com muitos sorrisos e esperança renovada. O secretário-geral do PCP deixa um alerta, diz que há sinais preocupantes de ressurgimento do fascismo, mas também diz que acredita que os portugueses serão capazes de o voltar a combater. A reação e o fascismo têm estado a pôr a cabeça de fora. É verdade, sabemos isso, sentimos isso, vemos isso todos os dias e muitas vezes com o apoio daqueles que vos dão espaço, espaço, espaço e espaço. Mas podem pôr a cabeça de fora, mas há uma coisa que temos a certeza. Este nosso povo, que com as suas mãos construiu a mais belo acontecimento do nosso povo, que foi a Revolução de Abril, não vai permitir que essa reação e esse fascismo saia da lama onde está atolado e dessa lama nunca vai sair cá para fora. Cá estamos para o trabalho. Havia a expectativa de que o bom tempo neste fim de semana prolongado levasse muita gente à praia, mas o vento, Conceição, boa tarde, está a afastar os turistas. Sim, foi a debandada na última meia hora, sobretudo. Curiosamente, o vento agora baixou um bocadinho, porque entretanto a maré já desceu e, portanto, o vento rodou de noroeste para sul e acalmou um bocadinho, mas mesmo assim aqui a praia acabou por ficar bem, com muito menos turistas, bem menos do que ontem, por exemplo. Há também vários guarda-sóis que acabaram por voar, muitas pessoas tiveram que trazer também alguns paraventos para conseguir abrigar-se. Estão aqui dois amigos que vieram também da Albufeira, são de Leiria. O dia hoje não estava como esperavam que estivesse para a praia. É verdade, não esperávamos tanto vento, estragou um bocadinho os planos para apanhar mais sol e eventualmente dar um mergulho, mas a água também não está de cariz nem feição, está muito fria. Mas ainda assim aguentaram-se por aqui? Sim, ainda assim está agradável para estar na praia. Mas só vestido, não é? Só mesmo para dar uma caminhada? Sim. Há muita gente que não tira as t-shirts por causa do vento, não é? E no seu caso também, ficou decepcionado, também estava a contar apanhar um dia com um bocadinho mais de calor, mais agradável? Contava com mais calor, de facto, mas não estou decepcionado. Quando uma pessoa já conta minimamente com as coisas, mas vinha preparado, pelo menos, para dar um mergulho. E está preparado para a chuva que vem aí na meio da semana já? Eu estou sempre preparado para tudo. Com a idade que eu tenho, já estou sempre preparado para tudo. Não se importa? Não. Até porque eu só estou cá até o dia 2 e depois no dia 3 já vou para a Leiria. Aqui o amigo é que continua por cá mais uns dias, que a estadia dele cá é mais prolongada. Pode ser então que ainda consiga apanhar um bocadinho de sol. Tem sido difícil para muitas pessoas que aproveitaram este fim de semana prolongado com a expectativa de que o sol desse para um belo dia de praia. Muitas dessas pessoas acabaram por vir mesmo assim à praia, apanharam com algum vento, mas conseguiram apanhar também algum sol. A verdade é que por esta altura, ainda estamos longe do verão também, e já há muita gente a sair da praia precisamente por isso, porque há vento, porque há uma água gelada e, portanto, as condições para estar a desfrutar da praia não são as melhores. Ainda assim há muita coisa para fazer no Algarve e é isso que muitos destes turistas dizem, que agora vão para os hotéis, vão para as suas casas também e vão preparar-se para jantar, para sair, uma vez que, apesar do vento, ainda assim há sempre formas de passarem o resto do fim de semana prolongado aqui no Algarve. E de Vila Moura vamos agora até Lagos, onde, Marta, boa tarde, para além do vento, também a temperatura da água não está nada convidativa ainda.
Exatamente, boa tarde. Aliás, como acho que se consegue perceber, temos o mesmo problema que a Conceição em Vila Moura. Bastante vento. Aqui neste caso, para além de estar pouca gente na água, porque a água está sensivelmente a 16 graus e meio por essa volta, aqui as pessoas nem chegam mesmo a abrir os chapéus, apesar de que esta é uma praia de todas as que existem aqui na zona, até bastante abrigada devido às rochas que a contornam. Mesmo assim, há quem não se importe com isso. Calor também não é muito, não está grande calor e o vento ainda menos ajuda a isso, mas temos aqui algumas pessoas. Este senhor, por exemplo, como é que se chama? Didier. Meu nome é Didier sou francês. Portanto, está cá de férias, mora cá, como é que é? Moro aqui em Lagos. O que é que está a achar deste dia de praia? Esta praia é muito bonita, é perto da cidade, é muito bonita. E calor, nem por isso, está muito vento. Um pouco de vento, mas o calor é bom, sim, sim. Não se importa? Não se importa, sim. Veio para cá para aproveitar e não tem frio nenhum. Não entendo. Não tem frio? Não. Eu. Já foi experimentar a água? Meus amigos, sim, mas eu não. A água é fria. Está muito fria ainda para si? Muito fria, sim. 3, 4, 14 graus, não? Por essa volta. Mais menos. Muito obrigada, desejo uma continuação de um bom dia de praia. Aqui o Didier, francês a dar-nos, portanto, o testemunho de que realmente não se importa que não esteja muito calor, o vento também não chateia muito, aliás, a praia ainda tem algumas pessoas para a hora que é, mas realmente a água está mesmo muito fria. Ainda assim, há pouco estivemos a conversar com alguns operadores marítimo-turísticos que aqui têm negócios. Este é um dia até positivo para esse tipo de negócios, caiaques, passeios às grutas. O vento acaba por não atrapalhar muito nesse sentido, mas realmente o facto de estar pouco calor ainda continua a trazer poucas pessoas e, aliás, a Páscoa também não foi dos melhores períodos em termos de afluência de turistas. Ainda assim, as expectativas para o verão são bastante positivas. A pesca da sardinha foi retomada no início desta semana, depois de uma paragem de 4 meses. Este ano a cota foi reforçada para mais de 34 mil toneladas. Poucas e não tão boas quanto o esperado. Tem que ter um lombo mais, mas já sabe a sardinha. As sardinhas já estão à venda em alguns mercados, como este, em Angeiras. Mas esta primeira safra é mais para agradar a vista do que o paladar. O aspecto é agradável, mas vamos ver o sabor, que é o mais importante. Mas não é aquela sardinha que o português gosta. Portanto, nós ainda estamos em abril e é muito cedo ainda para a sardinha andar. Portanto, eu já comi. É uma sardinha que é uma aquecidela só para matar o desejo. A sardinha ainda é pequena e miúda, mais difícil para vender ou mesmo para servir aos clientes. Neste momento não estamos a vender sardinha, até porque a sardinha nos primeiros tempos é mais seca. A sardinha não está muito boa, temos que aguardar porque ela ainda não está com bom aspecto, mas ainda não está boa para comer, ainda está seca. As características ainda não são ideais, mas o pescado vai ser todo vendido. A garantia é das conserveiras nacionais, que este ano vão assegurar a compra de metade das capturas aos barcos da ProPeixe, Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte. Um acordo que beneficia as duas partes. Isto dá-nos, sobretudo, regularidade e constância no nosso abastecimento. Permite-nos também ter um produto de alta qualidade, atempadamente, de uma forma continuada, de maio até dezembro, e que para nós é muito importante e que para a pesca, obviamente, também é importante porque conseguem o abastecimento da indústria, mas sobretudo também o escoamento da parte deles das capturas. A frota voltou ao mar na última semana, depois de 4 meses e meio parada. Um regresso que fica marcado pelo reforço da cota para 34 mil toneladas, mais 5 mil toneladas do que no ano anterior. Foi um bom começo, muito bom. O preço está melhor, agora vamos já ver como é que correm os outros dias. Sou melhor que no ano passado. Esperemos que seja assim pela safra toda, porque o mais importante é pescar bem, mas vender bem também, ou vender melhor ainda. E neste primeiro dia correu bem, porque os contratos com as conserveiras estão a funcionar, os preços estão mais aproximados, portanto, penso que estamos no bom caminho.
Um caminho que ainda está agora no início, mas que já está a dar sinais positivos para este que é um dos peixes mais cobiçados pelos portugueses. A sardinha, sem dúvida, que é o peixe do português, do rico e do pobre. A expectativa é que haja mais sardinha do que o ano passado, com melhor qualidade, e que os clientes apareçam em força. A faltar fica só o selo azul da pesca da sardinha que Portugal perdeu em 2014. Uma certificação das melhores práticas internacionais para a pesca sustentável que pode voltar a ser conquistada. É essa a convicção da Secretária de Estado das Pescas. Cláudia Monteiro de Aguiar acredita que o selo azul chega a Portugal ainda este verão e que trará, entre outras vantagens, a valorização do preço da sardinha. Dezenas de voluntários juntaram-se esta manhã em Cascais para uma ação de limpeza subaquática. É uma iniciativa que acontece desde 2021 e que já recolheu mais de 12 toneladas de lixo do mar. Mergulhadores e praticantes de stand-up paddle no mar e ajudantes em terra. A equipa de mais de 40 pessoas uniu-se para um único propósito: limpar lixo aquático da Baía de Cascais. A iniciativa começou em 2021 e este ano há uma novidade. Parte do lixo vai ser transformado em tecido para fazer calçado e, para este objetivo, a iniciativa conta com a ajuda de voluntários. Ver o plástico, a poluição marinha, até mesmo os polos dentro dos covos e tudo mais, transmite-me uma sensação de impotência, e estar aqui a ajudar é sempre positivo, e ajudar o mar é inspirador. Acho que é importante preservarmos a vida marinha e contribuirmos todos para um oceano mais claro e para uma vida marinha mais sustentável. Um bocado estas duas junções de gostar de mergulho e ajudar também nesta limpeza, na vida marinha que há em Cascais, e hoje em dia sabemos que há muita poluição aqui na Baía. Ainda há muita poluição, mas o projeto ambiental Mergulhar por Cascais tem vindo a ter bons resultados. Desde o início que nós apanhámos toneladas de lixo e agora, felizmente, apanhamos cada vez menos lixo entre cada limpeza. Portanto, o objetivo é, no final, acabarmos por não termos uma limpeza em que não apanhamos lixo nenhum. Lixo contabilizado, nós conseguimos contabilizar 9.000 quilos, mas depois há carrinhos de supermercado, trotinetes, bicicletas, até aqui os pilares do cais dos pescadores que nós já conseguimos recolher e que é lixo que não conseguimos pesar. Portanto, tudo estimado é mais de 12.000 quilos. A ação é aberta a todas as idades e quer promover a educação ambiental com o envolvimento da comunidade, numa parceria da Associação Movimento Claro com a ajuda da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril. Já a seguir ficou o Next Big Idea. Nós voltamos antes das 5. Até já.